Bom dia, turma maravilhosa! Prontos para começarmos a nossa aula? Eu estou aqui, muito animada. E antes de entrarmos no assunto desta aula, nós iremos ouvir a nossa meditação, meditar na palavra do Senhor e orar pedindo as bênçãos de Deus e que o Papai do Céu te abençoe e te guarde e que nós tenhamos uma ótima aula. Por que você duvida? 15 de julho. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, verso 31. Era alta madrugada. Os discípulos não podiam acreditar no que estavam vendo. Gritavam de medo. É um fantasma! Está andando sobre o mar! Jesus logo respondeu: Sou eu, não tenham medo. Mateus 14, verso 27. Pedro não podia acreditar. Se é mesmo o Senhor, deixe eu ir ao seu encontro. Verso 28. Venha, foi a resposta que ele recebeu. Pedro então saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus. O discípulo estava sobre as águas. Inacreditável! Por um momento, ele parou de olhar para Jesus e prestou atenção no vento. Teve medo e começou a afundar. Senhor, salva-me! Verso 30. O que Jesus respondeu? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Depois disso, Pedro e Jesus voltaram para o barco. Ao entrarem, os discípulos disseram admirados: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Mateus 14, verso 33. Será que, como Pedro, você tem dado mais atenção aos ventos do que aos olhos do Senhor? Se estivermos firmes em Jesus, nada poderá nos afundar. Porém, se desviarmos os olhos dele, por um momento, nos sentiremos perdidos. Nunca duvide do poder de Deus. Com os olhos fixos nele, você jamais afundará nas turbulentas águas da vida. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela proteção, pelo teu cuidado e por acreditares em nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos fixos os nossos olhos em ti. Nos ajude a não desviarmos o nosso olhar e o nosso pé do caminho correto. Nos dê um bom dia na tua companhia e com perdão dos nossos pecados. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Do artesanato à indústria, isso mesmo, do artesanato até a indústria. Você sabe o que é atividade artesanal? Você já deve ter ouvido a palavra artesanato. Sim, quando eu falo de artesanato, estou me referindo praticamente à mesma coisa. Isso mesmo. Sabe, uma das características é que esse trabalho é um trabalho manual e detalhado, exigindo às vezes um longo tempo para a sua produção. Outra característica é que somente uma pessoa faz o produto ou o objeto, do começo ao fim, desde a matéria-prima e a modelagem do objeto até o seu acabamento. Isso mesmo. Os produtos são feitos de forma criativa e normalmente nenhum deles é igual ao outro, porque cada um é feito individualmente. Acompanhe comigo na página 80 o quadro Você Sabia. Você sabia? O trabalho artesanal é uma forma de arte feita com as mãos,
Por isso, o nome artesão é dado ao profissional que o desenvolve. Ainda hoje existem artesãos, principalmente em comunidades tradicionais, como grupos indígenas. As pessoas que confeccionam artesanato utilizam matéria-prima da natureza e a transformam em objetos. Também é possível observar o trabalho de artesão nas ruas de algumas cidades, principalmente as litorâneas, pintando quadros, confeccionando pulseiras, colares e etc. Aqui nesta página você tem a questão 1. Pesquise com sua família quais trabalhos realizados por artesãos ainda estão presentes no município onde você vive. Então você vai pesquisar quais trabalhos de artesanatos ainda são presentes aqui no nosso município. Eu vou citar para vocês alguns tipos de trabalho artesanal, como por exemplo, o crochê, o bordado, escultura em madeira, pinturas, confecção de alimentos caseiros, como pães, doces, geleias, enfim, todo esse trabalho, toda essa atividade, esta arte, é um artesanato que surge a partir da matéria-prima. Matéria-prima, mas o que é matéria-prima? Ouça com atenção. Você já se perguntou o que é matéria-prima e produto industrializado? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então eu vou lhe explicar o que é matéria-prima. Matéria-prima é o produto em sua forma original na natureza, como ele está lá. Ele não foi modificado pelo homem, ele está em sua forma natural. Já o produto industrializado é o resultado de um processo que transforma a matéria-prima. Então ele pega a matéria como era da natureza e transforma em outro produto para ser utilizado por nós. Estou percebendo que ficou ainda alguma dúvida. Alguns pontos de interrogações estão pintadinhos na carinha de vocês. Vamos fazer o seguinte. Vou dar alguns exemplos de matéria-prima e produto industrializado. Vejamos. Aqui temos um exemplo, o barro, um produto que encontramos na natureza. Ele passa por uma transformação quando vai para a mão de um oleiro e se transforma em outros produtos como pratos, vasos e panelas. Aqui temos um companheiro diário de vocês, o lápis. A matéria-prima para se fazer o lápis é a madeira que é extraída de 2 tipos de árvores, ou eucalipto ou pinos, e também a parte interna, que é o grafite, que é extraído de uma pedra. Professora, o que é isso? Esse é um produto que aqui no Brasil, no norte dele, é muito conhecido. Nós chamamos de látex. Ele é extraído de uma árvore chamada seringueira. Aqui estão alguns produtos industrializados que vêm do látex: o pneu, luvas, borracha, mamadeira e balões, entre outros. Esses são apenas alguns exemplos. Perceberam que a matéria-prima é muito importante? Sim, a partir da matéria-prima é possível a transformação. Então, todo objeto artesanal necessita da matéria-prima. A matéria-prima é o produto natural ou semi-processado utilizado na fabricação dos objetos, como por exemplo, você pode ver aí o cacau. Nós temos o cacau, a fruta, nós temos a semente, a castanha do cacau
E automaticamente nós temos aqui o chocolate, ou seja, o cacau, a matéria-prima, transformada agora em chocolate. Muito bom, não é verdade? Veja este exemplo da transformação da matéria-prima ao produto final. Uma matéria-prima muito conhecida por todos. Nós temos aqui o milho. Primeiro, é descascado o milho, tirado os seus grãos, prepara-se a massa, enrola em uma casca e é posto para cozinhar. Enfim, do milho, que é a nossa matéria-prima, foi produzido a pamonha, que é gostosa demais, doce, salgada, muito boa. Veja que trabalho artesanal que muitas vezes acontece aí na sua casa, isso mesmo. E existem pessoas que vivem desse trabalho artesanal. Nós podemos pensar em muitos outros exemplos de trabalho artesanal ou de transformação da matéria-prima. Nós podemos pensar no coco, que vira cocada. Nós já falamos do cacau, que se transforma em chocolate. Podemos pensar no leite, que se transforma em queijo. Enfim, para que essa transformação aconteça, existe um processo. Na atividade da página 81, pede para nós ordenar as etapas do trabalho de transformação da matéria-prima. Então, o que acontece primeiro? Como que é realizado esse processo? Primeira etapa, segunda, terceira, quarta e quinta etapa. Vamos juntos tentar resolver essa atividade? Venha comigo! Nesta atividade, nós estamos falando do processo de transformação do milho. Então, em primeiro lugar, o que vem? Plantar, cultivar e colher o milho. Ou seja, essa plantação e esse cultivo, eu estou trabalhando com a matéria-prima. Depois que eu plantei, cultivei e colhi o milho, o segundo passo é descascar a matéria-prima, que é o milho. Logo em seguida, nós iremos retirar os grãos da espiga. Depois dos grãos retirados, precisamos moer o grão de milho. Quando esses grãos estiverem moídos, nós vamos adicionar os ingredientes à massa de acordo com a receita, porque existem várias receitas de como se fazer uma pamonha. Então, a receita que você vai fazer, você vai adicionar os seus ingredientes e em seguida você vai enrolar a massa na própria casca do milho. Consequentemente, esse milho, ou melhor, esse milho enrolado na casca, vai para onde? Vai para a panela para cozinhar. Depois que ele está cozido, o que precisamos fazer? Comer a pamonha. Me deu vontade de comer uma pamonha agora, sabia? Isso mesmo. Esses são os passos de transformação da matéria-prima ao produto. Você já ouviu falar das primeiras indústrias? Ao longo da história, o aumento da população surgiu a necessidade de mais produtos para atender a todos os pedidos. Os artesãos não estavam dando conta do trabalho. Então, chega nessa época as máquinas, isso mesmo, máquinas que os ajudariam a produzir o seu produto de forma mais rápida e em maior quantidade. Nesse período, o trabalho artesanal já não supria
a procura por roupas, calçados e demais utensílios. Assim, máquinas e técnicas de produção em grande quantidade foram desenvolvidas para produzir mais em menos tempo. E esse período foi o começo do trabalho industrial no mundo. E mais tarde se espalhou para os outros países. E este momento em especial ficou conhecido como Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente na Inglaterra em meados do século XVIII. Então, a Revolução Industrial é exatamente quando as máquinas começam a fazer parte da produção dos produtos, acelerando esta produção. Vejamos algumas características da Revolução Industrial. Primeiro, as primeiras indústrias foram de tecelagem. Os fios e tecidos eram feitos em teares mecânicos movidos à energia do vapor, pois ainda não havia energia elétrica. Para transportar os produtos industrializados à população, que cada vez mais crescia, era numerosa, foram desenvolvidos trens, isso mesmo, também a vapor, pois naquela época o petróleo ainda não era usado como combustível. As fábricas ou indústrias eram de propriedades privadas, ou seja, pertencia a indivíduos ou empresas, homens ou mulheres. Eram contratados como empregados e trabalhavam em troca de um salário. Sim, um salário diferente do que nós conhecemos hoje, ou seja, um valor diferenciado, mas ele trabalhava e recebia o seu salário. Observe com atenção essas imagens. Veja, muitas crianças estão trabalhando juntamente com os adultos. Você sabia que as crianças maiores de 6 anos também trabalhavam nas indústrias inglesas? Isso mesmo, das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite, e ganhavam um salário 5 vezes menor do que dos adultos, ou ganhavam apenas alimentação e alojamento, além de serem castigadas quando ficavam conversando ou não trabalhavam de acordo com a exigência do patrão. Imagine só todas as crianças trabalhando a partir dos 6 anos de idade. Você acha isso correto? Sabia que ainda hoje existem crianças que realizam trabalho que deveria ser feito pelos adultos? Isso mesmo, embora seja proibido por lei, ainda existe essa situação. E você pode observar aqui também, no século XVIII, as crianças eram consideradas como adultos pequenos. Sim, a partir dos 6 anos, elas já trabalhavam e eram tratados praticamente como adultos. O trabalho que elas estão realizando é igual ao trabalho dos adultos. Até as suas roupas, eles se vestiam igualmente aos adultos. Não tinha essa fase gostosa que vocês têm de ser criança, de brincar, de correr, de fazer arte, curtir a infância. Era muito difícil naquela época. Por isso, meus queridos, aproveite o seu tempo de infância. Hoje, nós não trabalhamos da maneira que eles trabalhavam. Mas hoje, nós podemos colaborar em casa. Isso mesmo. Não é um trabalho, é uma colaboração,
um tipo de serviço que você pode fazer para ajudar a mamãe ou o papai na sua casa e que está ao seu alcance. Nós temos aí no Você Sabia uma pequena curiosidade. Nós já falamos que as máquinas funcionavam a vapor. Mas como assim a vapor? Veja o exemplo aqui ao lado. O vapor produzido pela água aquecida exerce uma pressão sobre as embreagens da máquina, movimentando-as. Hoje, turbinas a vapor geram energia elétrica em alguns países, como por exemplo, lá nos Estados Unidos. Então, vocês podem observar que nessa imagem que está maior, para que essa roda gire, ele recebe o vapor que está aqui deste fogo. Olha a tubulação por onde passa aquecendo para que chegue a sua pressão e então gire esta roda. Hoje em dia, nós temos o quê? Alguns tipos de energia. Ainda se usa energia a vapor? Usa-se, em algumas situações é usado, mas energia elétrica e outros tipos de energias têm sido utilizados nas produções de muitos objetos e de muitos produtos. Agora nós iremos colocar em prática o que nós já aprendemos com a explicação desta aula. Página 84. Leia comigo. Sobre o começo do trabalho industrial, marque verdadeiro, marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações a seguir. Depois, corrija o que estiver errado. Letra A. O trabalho industrial começou com todo o mundo ao mesmo tempo? Falso. Por quê? Porque o trabalho industrial começou na Inglaterra e com o passar do tempo foi se expandindo para todo o país e assim pelo mundo afora. Letra B. As indústrias surgiram no século XXI? Não. Surgiram no século XVIII, como está lá no texto. Letra C. As necessidades da população cresceram, deram origem ao trabalho industrial. Verdadeiro. Os artesãos já não estavam dando conta. Então, essas máquinas, essas indústrias começaram a fabricar produtos mais rápidos em grande quantidade. Letra D. As primeiras máquinas fabricaram carros. Não. Falso. Elas fabricaram fios e tecidos para roupas, conforme está no texto. Letra E. A energia elétrica foi a primeira fonte de funcionamento das máquinas. Falso. Lembra? Todas as máquinas, a princípio, que precisavam de energia, funcionavam a vapor. A fonte foi a primeira, vapor. Isso mesmo, o vapor foi a primeira fonte. Letra F. O primeiro veículo usado no transporte de produtos industrializados foi o caminhão. Falso. O primeiro veículo naquela época do século XVIII foi o trem. O caminhão veio muito tempo depois. Letra G. As primeiras fábricas utilizavam o trabalho das máquinas e das pessoas. Verdadeiro. Letra H. Atualmente, não existem máquinas funcionando a vapor. Falso.
existem turbinas, ou melhor, existem turbinas a vapor para gerações de energia. Isso mesmo. Você vai realizar aqui onde eu vivo. Localize no seu município ou em seus municípios vizinhos alguma fábrica ou indústria antiga e descubra quando foi fundada, o que fabricava, ela ainda está ativa? Você vai fazer essa pesquisa para responder essa atividade. Vamos olhar para os nossos dias e analisar como que acontece a produção industrial no dia de hoje. Sabe, no trabalho industrial, a produção é realizada em grande parte por máquinas que funcionam ligado à energia elétrica, como você pode observar claramente aí nessa imagem. Veja a diferença das primeiras imagens para a imagem agora. Nós temos 2 funcionários, nós temos uma máquina e temos várias produções aí no cesto ou no carrinho. Muitas coisas são fabricadas em série. O trabalho é feito de forma sequencial em várias etapas, o que agiliza o processo de produção. Isso mesmo, você pode observar aí é só uma máquina, mas dependendo do produto, existem mais máquinas, cada máquina fazendo um processo para no final sair o produto. Vamos imaginar como nós estamos vendo uma máquina que faz bonecos. Por último, o que ele está fazendo? A máquina está fazendo? Ele está fixando a cabeça do boneco. Então, possivelmente, houve um momento de fazer somente as pernas, somente os pés, somente o corpo e agora somente a cabeça. Por isso que é feito em etapas. E essas etapas ajudam no rendimento da produção. Essa forma de trabalho tem como objetivo a produção de mercadorias em grande escala, ou seja, em muita quantidade. Assim, eles querem atender com muita agilidade a demanda do produto. Quais são as demandas? Os pedidos, o que as pessoas desejam comprar. Todas essas etapas das atividades, elas são desenvolvidas por trabalhadores que têm o conhecimento específico, o conhecimento especializado. Isso mesmo, você precisa aprender a mexer na máquina X ou Y para poder trabalhar. Por exemplo, voltando para a imagem, ela está trabalhando. Ela tem algum conhecimento especializado de como trabalhar com essa máquina. Por isso, crianças, sempre é bom estudar. Estude, porque nós passamos a vida aprendendo e essa aprendizagem vai nos ajudar no decorrer de toda a nossa vida. A questão 4, diz assim: identifique e sublinhe no texto acima as palavras que apresentam características do trabalho industrial. Veja só, você vai grifar a palavra máquina, as palavrinhas energia elétrica, coisas são fabricadas em série, produção, em grande escala ou em grande quantidade, conhecimentos especializados, são palavrinhas que caracterizam o quê? A indústria atual. Questão 5. Identifique-se os produtos a seguir
são produzidos de forma artesanal ou de forma industrial. Então você vai colocar no quadrinho o que é industrial e A para artesanal. Então nós temos o cachorrinho de pelúcia, ele é industrializado. Nós temos a panela, também é industrializado. Nós temos esse jarro, que ele é artesanal. E nós temos aqui o pão, que ele pode ser tanto industrializado como artesanal também. Nós temos essas duas opções. Vamos conhecer um pouquinho da história das indústrias aqui no nosso país, isso mesmo, aqui no Brasil. No Brasil, as indústrias surgiram mais tarde. Vamos ver alguns momentos históricos. 1600. O que aconteceu? Engenhos de produção de açúcar no fim do século XVI e início do século XVII. No ano de 1800, as fábricas de navios, moinhos de farinha, tecelagem, entre outros tipos de indústria, marcaram o Brasil no fim do século XVIII e do século XIX. Em 1900, fábricas brasileiras produziam tijolos, roupas, móveis, ferramentas, remédios e uma variedade de produtos para o consumo interno e para a venda em outros países. Em 2000, no país há mais de 300.000 indústrias de diversos ramos, oferecendo trabalho para milhões de brasileiros. Veja a evolução da indústria no Brasil. Veja como mudou em cada século, em cada momento, de 1600 ao ano de 2000. Agora, nós iremos observar as características das indústrias no Brasil, ou seja, o seu contexto histórico, cada momento. A questão 6 diz assim: de acordo com as informações dadas sobre as indústrias no Brasil, como cada período pode ser caracterizado? No ano de 1600, uma característica principal é o trabalho que era realizado por escravos. Isso mesmo. Muitas pessoas não eram assalariadas. Já no ano de 1800, já havia trem a vapor. Olha a evolução nos anos 1600 para os anos de 1800. Nos anos ou no século XX e anos 1900, as fábricas de múltiplos produtos, ou seja, uma só fábrica não produzia apenas um produto, mas vários produtos. No ano 2000 ou século XX, surgiu um grande número de indústrias de diversos ramos. Você observa que hoje nós temos indústrias para coisas que nós nem conhecemos. É muita criação, é muita produção e é muito consumo. Que informações extraordinárias! Hoje eu aprendi o que é a Revolução Industrial. Sim, que aconteceu lá na Inglaterra. Eu também aprendi a importância das indústrias e por que hoje
nós temos tantas variedades de produtos? Porque lá atrás surgiu máquinas e técnicas que facilitaram a produção que antes era realizada somente pelos artesãos. Então, meus queridos, eu desejo a vocês um bom estudo. Isso mesmo, que você aprenda cada dia mais, coloque em prática e que essa aprendizagem possa ser muito útil para todo o seu desenvolvimento físico, intelectual, emocional e espiritual. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até logo!